profeta Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia a mim. Louvado seja Deus. Queridos, estamos aqui diante de uma palavra muito forte da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Palavra essa que ecoa no meu coração, palavra essa que me deixa impactado todas as vezes que eu faço menção desta palavra. Quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, no capítulo, nos versículos que nós acabamos de ler, o Senhor, Ele revela coisas profundas ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar contigo nesta noite. Querido, a Bíblia vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías ele vai ter uma visão, Isaías ele vai ter uma experiência com Deus. A Bíblia diz que Isaías ele vai contemplar o Senhor assentado no alto e sublime trono. A Bíblia diz que na visão do profeta Isaías, ele vai ver o Senhor sendo adorado pelos querubins, ele vai ver o séquito do Senhor encher toda aquela casa, todo aquele ambiente. A Bíblia diz que os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. E os anjos clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você pode declarar nessa noite que o Senhor é santo. Você pode adorar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui diante do primeiro dia desta campanha. E o Senhor, querido, Ele vai fazer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. O Senhor vai fazer coisas grandiosas dentro da tua casa, no meio da tua parentela. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias que os seus olhos ainda não viram, não contemplaram. E o mínimo que nós podemos fazer é glorificar e exaltar o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. O mínimo que nós podemos fazer é prestar o nosso culto racional diante da face do Senhor e declarar que Ele é santo, e declarar que Ele é santo, que toda honra, todo poder, todo louvor, toda majestade pertence ao Senhor. Labassúria calabandarábia. Queridos, anjos vão clamar uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Querido, quando eu olho para esta palavra, eu me alegro no Senhor, porque louvado seja Deus. Porque quando eu olho para a vida do profeta Isaías,
ele vai ter essa experiência com Deus, ele vai vivenciar o sobrenatural de Deus. O texto relata e nos deixa bem claro que foi no ano da morte do rei Uzias. Rei Uzias, para quem não sabe, era o parente mais próximo de Isaías naquele momento, ou seja, no ano em que Isaías ele sofre uma perda, ele vai ter uma experiência com Deus. Em outras palavras, em meio às perdas, no ano das perdas de Isaías, ele vai ter uma experiência com Deus, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quais foram as suas perdas nos últimos anos, eu não sei quais são as suas perdas nos últimos dias, mas eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida, e eu quero profetizar que é no meio das suas perdas, é no meio dos seus fracassos, é no meio dos seus insucessos que o Senhor, ele vai te dar experiências sobrenaturais com Deus. Labracebinaia. Isaías, ele vai contemplar aquela visão, e dentro da visão do profeta Isaías, a Bíblia vai dizer que quando os anjos clamavam, quando os anjos declaravam que o Senhor é santo, quando os anjos declaravam que ele vive e reina, que ele, louvado seja Deus, ele é digno de honra, a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Louvado seja Deus. Alabaçúria, os caixonetes da porta, as vergas das portas se moveram com a voz do que clamava. Em outras palavras, lebanda sebinara saio, não existe porta que pode permanecer fechada diante de uma verdadeira adoração. Alabaçúria, não existe portas que não se abram diante de uma verdadeira adoração. Hoje é o primeiro dia da campanha, queridos, e o Senhor, ele já fala no meu coração. Fala para esse homem, fala para esta mulher, labanda saio, para colocar a fé em prática nesta campanha. Pode exercitar a sua fé, porque assim diz o Senhor: não existe porta fechada que o Senhor não pode abrir. A Bíblia diz, queridos, que ele tem nas mãos a chave que abre qualquer porta, e o Espírito Santo, ele me dá autoridade nesta noite para dizer: fala para minha igreja, fala para o meu povo, fala para esse homem, para essa mulher, que tem portas que irão se abrir no decorrer desses 21 dias. É profético isso aqui. Fala para ela, labaçúria, que as portas se abrirão e não se fecharão. Esta palavra é para quem crê, esta palavra é para quem acredita, esta palavra é para quem tem a sua fé depositada no altar do Senhor. Esta palavra não é para pessoas incrédulas, pessoas que não conseguem acreditar no sobrenatural de Deus, mas eu acredito, queridos, que existem pessoas que estão nesta live comigo, calabanda sebinária, que tem uma fé sobrenatural, ainda que esta fé seja do tamanho de um grãozinho de mostarda. Pela fé, recebe sobre a tua vida as portas abertas. O Senhor manda eu te dizer nesta noite: não vai faltar o pão, não vai faltar a providência diária. Louvado seja o nome do Senhor. Lubanda saio. O Senhor, ele fala mais ao meu coração, fala para minha igreja que eu tenho contemplado as lutas, eu tenho contemplado as adversidades, eu tenho contemplado as provações, e eu estou cuidando de tudo, eu estou preparando tudo, e no tempo certo, no tempo oportuno, o Senhor, ele calaçúria, ele vai colocar tudo no seu devido lugar.
o Senhor vai colocar tudo no seu devido lugar. Xarabadacébia. Vai adorando ao Senhor, vai glorificando, vai exaltando ao Senhor. Compartilha a live, louvado seja o Senhor. Nos ajude a fazer a obra, nos ajude a alcançar vidas para o reino de Deus nesta noite. Louvado seja Deus, querido. Isaías, ele vai perder o seu ente querido. Isaías, ele vai passar por um momento de tristeza. Ei, não deixa as suas lutas te parar, não deixa as suas lutas intercalar a sua adoração. Tem um louvor que vai dizer: nada pode intercalar o meu louvor, a minha adoração. Não deixa as lutas, louvado seja o nome do Senhor, fazer com que os louvores, os cânticos de Sião saiam dos seus lábios. A primeira coisa que o inimigo ele vai tentar tirar da vida do crente, quando o crente está na prova, quando o crente está na luta, quando o crente está na adversidade, é o louvor, é a adoração dos lábios daqueles que louvam e adoram o Senhor. Querido, qual é o segredo, pastor, da adoração? O segredo da adoração é que enquanto você adora, louvado seja o nome do Senhor, o inferno estremece. Enquanto você adora, as portas que se fecharam vão abrir, porque os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. Enquanto você vai adorando, Deus está cuidando de tudo aquilo que está angustiando o teu coração e angustiando a tua alma. Então, querido, nesta noite o segredo da tua vitória é a tua adoração. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vou ver vários exemplos de pessoas que adoraram o Senhor e obteram vitória. Eu vou ter vários exemplos de pessoas que, louvado seja Deus, que reconheceu a soberania, a glória, a majestade de Deus, louvado seja Deus, e vivenciou um grande milagre da parte de Deus. Queridos, olha o que a Bíblia vai dizer: e os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Labassúria, querido, em meio às perdas, Isaías ele vai ver a glória de Deus. Louvado seja Deus. Estamos vivendo um período caótico na nossa nação. Estamos vivendo um período de perdas. Estamos vivendo um período de escassez. Mas é no meio da escassez, é no meio das perdas, é no meio dos fracassos, dos insucessos, que o Senhor ele vai se apresentar na sua vida de uma forma grandiosa. Louvado seja Deus. Queridos, quando Isaías ele contempla aquela visão, querido, eu acredito que Isaías ele vai estremecer do alto da cabeça à planta dos pés. Isaías ele vai ser impactado por aquela visão. Isaías vai ser, louvado seja Deus, impactado por aquela experiência.